Meu pai chegou no Brasil em 1933, o ano que ele nasceu. Ele nasceu em 15 de março de 1933. Ele estava com 7 meses. Ele chegou no Porto de Santos, no navio África Nauru, com os outros imigrantes, né? Ele saiu da província de Fukuoka, que fica ao sul do Japão, na ilha de Kyushu, e chegou no Brasil em Promissão, no interior de São Paulo. Em São Paulo ele trabalhou nas lavouras, né? Porque os japoneses, quando vieram para o Brasil, eles praticavam a agricultura, né? Plantavam café, arroz. Antigamente não falavam bullying. Sim, muitíssimo. Nós éramos a única família de descendentes de japonês em Sobradinho. Nas escolas, né? Quando a gente estudava, muitos brincavam, ô chinesinho e tal, e a gente não gostava pelo apelido, ô chinesinho. Chamavam de japoronga, de japona. Eu detestava. Em 1938, foi proibida as escolas de língua estrangeira, inclusive a língua japonesa, no Brasil. Em 1942, já foi proibido se falar japonês publicamente. Então, com isso, ele não teve a oportunidade de estudar a língua japonesa. Ele fala japonês porque ele morou sempre com a família, numa colônia japonesa, e ele falou japonês a vida inteira. Então, ele sabe falar japonês, mas estudar japonês ele não teve oportunidade. Ele já veio para cá com 30 e poucos anos. Ele foi para Ceres, Goiás. Depois ele veio para Goiânia com a família dele. Agora ele não tinha mais nem pai nem mãe, com os tios dele. E depois ele veio para Brasília, quando teve a construção de Brasília, ele veio para Brasília, onde se estabeleceu. Que na época também Brasília era o Eldorado, né, de todo mundo, que aqui o povo ganhava dinheiro. E posteriormente para Sobradinho, onde moramos atualmente. A minha mãe morava na 700, perto da Ourofino, e naquelas casas das 700 tinha a casa da frente e atrás tinha uma dependência, que era para depósito ou quarto de empregado, que tinha uma portinha de acesso para fora. Aí ele alugou essa casinha, ou esse espaço, para morar. Foi lá que ele conheceu mãe, né? Uma coisa que eu acho muito interessante, mãe sempre foi muito moleca, ela brincava muito. E disse que um dia ela chegou com as compras e ele estava com a porta da casa dele, do quartinho aberto, dormindo. Aí ela pegou o pano de chão e cobriu ele. E eles começaram a brincar e ele falou que ia descontar isso. Então, o que aconteceu? Ele a conheceu e começou a comprar coisas. Ele comprou uma panela de pressão e levava para ela guardar. Ele comprava roupa de cama e levava para ela guardar.
Aí ele começou a comprar as coisas para casa. Ele comprou ferro e levava para ela guardar. E ela achava isso muito curioso, que tanto de coisa que ele comprava e deixava para ela guardar. E num belo dia ele chegou e perguntou: "Você quer casar comigo?" Eles não tinham namorado. Ela conhecia e ele comprava as coisas e dava para ela guardar. Ou seja, ele já estava fazendo um enxoval de casamento sem ela saber. E minha mãe falou que não. Eles namoraram, noivaram e casaram em 3 meses. A princípio não foi bem aceito, né? Só que quando meu pai saiu da comunidade, né, de tudo que aconteceu e foi para Brasília, ele meio que desvinculou da família. E ele se casou e não comunicou nada. Depois eles ficaram só sabendo. E eles excluíram o pai durante muitos anos. Às vezes até destratavam. Mas depois, com o tempo, né, foram conhecendo as famílias, né? E também, depois de tantos anos de casado, não tinha muito o que fazer, né? Quando ele chegou em Brasília, para ganhar dinheiro, ele, e tinha pouco, ele comprava carne, fazia espetinho, assava espetinho e vendia espetinho. Depois disso, quando ele se casou com a minha mãe, Meu pai trabalhou numa lavanderia. Ele e minha mãe trabalharam numa lavanderia. Na lavanderia Ouro Fino, que era uma lavanderia grande na W3. depois disso, o tio Inácio conseguiu o trabalho no DER, que é o Departamento de Estrada e Rodagem, que naquela época construíam estradas e pavimentavam tudo, porque era terra batida, era chão, era poeira. Aí quando minha mãe teve a minha primeira irmã, aí ela teve um problema de saúde e aí ela parou de trabalhar. Ela achou que ia morrer, mas depois, graças a Deus, sarou, melhorou. Até que depois ele passou a trabalhar no GDF e ficou até a aposentadoria. E nas horas vagas, pela manhã, bem cedo, ele trabalhava na lavanderia aqui, que tinha uma pequena lavanderia aqui na casa dele. A mãe lavava, e ele lavava de manhã também, e à noite ele passava esses ternos. E as pessoas iam lá buscar na porta de casa. Não, acho que não. Porque eu acho que quem traz a cultura mais para a família é a mãe, que tem a maior convivência. Mas de uma maneira indireta, ela acabou trazendo um pouco da cultura japonesa, porque ela gostava de cozinhar comidas parecidas com a comida japonesa. Recentemente eu percebi que, na verdade, o cozido que minha mãe fazia lembra muito o tonkatsu, que hoje eu como japonês e tem o mesmo sabor e o mesmo tempero que minha mãe usava. Na verdade, de uma certa maneira, a culinária dela, ela trouxe um pouco da culinária, do sabor do Japão para as comidas brasileiras, para que meu pai gostasse, para meu pai ficasse feliz. A gente só comia gohan, que é arroz sem sal, e sem gordura, e sem nada. E eu falei para Isabel, eu comia arroz na casa dos outros, eu achava o arroz uma delícia. E eu não entendia porque o arroz de casa, eu comia muito mais arroz na casa dos outros do que em casa. Porque o arroz na casa dos outros era temperado. A cultura japonesa, ela é muito assim, rígida, séria, né? Então isso, meu pai tinha essa disciplina. Então todos nós éramos educados de uma forma que a gente obedecia sempre os mais velhos. Essa cultura de sempre respeitar os mais antigos, né? Então essa cultura ficou pra gente. Meu pai, ele é um homem muito trabalhador. Ele estava sempre trabalhando. Então ele ficava muito pouco dentro de casa, porque ele estava sempre trabalhando. Uma coisa que eu lembro muito, eu não lembro se foi Dia das Crianças ou foi Natal. A gente ganhava muitos presentes dos tios, dos amigos, coisas. Aí ela parece uma peteca, ela é plástico com uma telinha assim e raquete. Eu lembro lá na frente da casa de hoje, a gente brincando. Quando eu era bem pequeno, ele me levava para o trabalho dele. E eu adorava
e aonde que ele trabalhava, que era num posto de abastecimento do GDF, onde tinha muitos carros. Então isso me despertava muito. Eu me lembro uma vez em que minha mãe teve que sair com as minhas 2 irmãs mais velhas, meu pai ficou em casa comigo com meu irmão caçula. E nesse dia eu me lembro claramente que ele tirou o dia para brincar com a gente. E eu tenho uma lembrança muito boa, que a gente brincava muito de um brinquedo que na época existia, que chamava Vai e Vem, que eram duas cordas que você tinha uma bolinha que de um lado uma pessoa abria, a outra fechava para que você fizesse o movimento. Meu pai passou a tarde toda brincando com a gente. Então, mesmo sendo muito disciplinado, muito sério, ele também era um ótimo pai, ele gostava muito de brincar com a gente. Aí uma coisa interessante, que como meu pai foi criado a vida inteira em colônias japonesas, ele sempre teve uma dificuldade muito grande de falar o português. Então o português dele sempre foi com um sotaque muito pesado, com uma dificuldade muito grande de falar português. E isso a gente carregou a vida inteira, né, tendo essa questão do sotaque que ele tinha. E agora, mais recentemente, quando veio a Covid, ele teve um AVC e acabou perdendo a capacidade de se expressar. E é engraçado, uma das poucas coisas que nós achávamos que era difícil de entendê-lo, que era a maneira dele falar, por ter o sotaque, e com essa perda, então a gente viu como faz falta a questão da comunicação. Como era bom ele falar, mesmo que falasse de uma maneira super enrolada, super difícil de entender. Então é um ponto que eu acho que eu levo muito em consideração, é que faz diferença a comunicação, faz diferença falar. Então eu vejo que algumas vezes ele fica muito irritado por não poder conseguir mais se expressar, né? Embora ele entenda completamente tudo que nós falamos, mas ele tem uma dificuldade em se expressar. Então para a gente foi um fator que fez muita diferença. Qual é seu nome? Hideo Sumihara.